Olá, pessoas! Eu sou a Si, do Arte em Si Atelier, e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer este mini cachepô com restinhos de fio que você tem aí na sua casa, para poder colocar cactos, mini cactos e suculentas, para enfeitar a sua casa, fazer lembrancinha de aniversário, de batizado, do que mais você imaginar aí com os restinhos de fio que tem. Então, vamos lá? Então vamos começar. Para fazer esse mini cachepô, você vai precisar de fio de malha. Então, como eu vou fazer ele nas cores do reggae, eu estou utilizando 4 cores diferentes de fio de malha. Vou utilizar a agulha número 10. E para acabamento, vou utilizar uma agulha de 4 milímetros, uma tesoura e a sua mudinha de cactos ou suculentas nesse vasinho pequenininho aqui, que já é o vasinho de muda, tá bom? Então, vamos lá. Essa foi uma encomenda muito especial que o maridão fez para decorar a mesa de trabalho dele. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou usar a cor preta para fazer o fundo do mini cachepô. Então, para dar início, a gente vai começar com a base, que começa com um anel mágico. Então, você vai pegar a pontinha do fio, vai virar aqui para você, apoiado nesses 2 dedos. Com esta outra ponta do rolo, você dá uma volta aqui, formando um X neste lado. E aqui você vai ficar com duas tirinhas aqui do fio. Com a sua agulha, você vai passar por baixo da primeira tirinha, por cima da segunda, vai puxar com a ajuda do ganchinho, vai dar uma voltinha, virando para você, vai formar um ezinho na agulha. Vai laçar o fio do lado do rolo, vai puxar por dentro desse ezinho. Pronto, aqui tá o seu anel mágico. A base nós vamos fazer de ponto alto. Então, para começar, nós vamos fazer 2 correntinhas para ganhar altura. Como que é a correntinha? Você laça o fio e passa por dentro desse ezinho. Laçou o fio, passou por dentro do ezinho. Pronto, são 2 correntinhas para ganhar a altura do ponto alto. Agora você laça o fio, vai introduzir aqui dentro do seu anel mágico, vai puxar outro fio e vai ficar com 3 laçadas na agulha. Agora você laça o fio novamente, vai passar 2, depois você vai laçar o fio novamente e vai passar 2. Pronto, esse é o ponto alto. Eu vou repetir mais uma vez, bem detalhado. Ó, laçou o fio, vai introduzir dentro do anel mágico, vai puxar o fio novamente. Ficou com 3 laçadas do fio na agulha. Vai laçar o fio de novo, vai passar 2 laçadas, vai laçar o fio de novo e passar 2 laçadas. Então, aqui você vai fazer 15 pontos altos. Deixa eu deixar esse aqui bem folgadinho, porque se o fio do rolo tiver apertado, você vai acabar puxando, né, repuxando, apertando o ponto. Então, tem que ter sempre esse fio solto, né, para você não puxar e não apertar o trabalho. Diferente dos outros tipos de crochê, o fio de malha, o crochê em fio de malha, ele é quanto mais larguinho o ponto, mais bonito e mais acomodado ele fica. Então, é diferente de um crochê normal, né? Que a gente tem o hábito de apertar o ponto, né? Que o ponto apertadinho é um ponto mais bonito. Aqui não, aqui você pode deixar a sua mão bem soltinha, que quanto mais soltinho, mais bonito vai ficar o trabalho. Então, estamos aqui fechando as 16. Ah, sim, como que eu faço para contar o ponto, né? Me perdi. Você pode contar ou o ponto aqui
ou a cabecinha do ponto, que é essa parte aqui. Então, tem que ter 15 cabecinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Opa. E 15. Então, cheguei aqui no final, eu vou puxar essa cordinha aqui e vou fechar o anel mágico. Pronto. Lembrando que quanto mais larguinho você fizer o ponto, mais fechadinho vai ficar esse buraquinho aqui. Esse fio que eu tô fazendo, ele não tem uma elasticidade muito grande, então ele também não vai fechar muito bem o buraquinho. Mas geralmente, quanto mais folgadinho, mais fecha esse buraquinho aqui. Então, chegou no final, você vai fechar a carreira, que é introduzir a sua agulha na cabecinha do primeiro ponto aqui, ó, passando nas duas alcinhas, tá? Porque a cabecinha do ponto tem essas duas alcinhas aqui. Você vai passar por baixo delas, vai laçar o fio e vai fechar com um ponto baixíssimo. Beleza? Então, fechou. Agora, a gente vai subir para fazer a primeira carreira, que é, vai dar uma laçada e vai fazer uma correntinha pra gente poder ganhar altura. E agora, nós vamos fazer a primeira carreira toda em ponto baixo, pegando na alcinha de trás desse ponto. Então, aqui, eu já vou puxando esse fio que eu fechei o anel mágico pra arrematar, né? E aqui, já nesse primeiro ponto, eu já vou dar o início. Então, a gente vai colocar a agulha na alcinha de trás da cabeça do ponto e nessa... Deixa eu tirar aqui pra vocês visualizarem melhor. É a alcinha de trás, que é essa daqui, e essa alcinha aqui, ó, que é a alcinha de trás do ponto. Por que que a gente vai pegar a alcinha de trás e mais essa alcinha? Que é pro fundo do cesto ficar bem fechado. Se a gente for pegando só a alcinha de trás, ele vai ficar com buracos aqui embaixo. Então, a gente não quer que ele fique com buracos. Então, é a alcinha de trás da cabeça do ponto e a alcinha do ponto, ó. Vai laçar o fio, vai puxar para ganhar altura. Ó, lembrando que no ponto baixo, essa laçada aqui tem sempre que ser mais alta do que essa. Então, laçou, ganhou altura, laçou novamente, vai passar por dentro dos dois ezinhos, né? Então, do lado novamente, alcinha de trás da cabeça do ponto baixo, do ponto alto, né? Da carreira de base, alcinha de trás do ponto, vai laçar para ganhar altura e depois vai fechar no ponto baixo. Eu tenho esse hábito de fazer o ponto baixo em duas etapas, né? Então, ó, introduz a agulha na alcinha de trás do ponto alto, na alcinha de trás aqui do ponto, laço o fio, eu ganho altura, eu laço, passo um e depois eu passo o outro. E assim eu vou fazendo, ó, pegando a alcinha de trás da cabeça do ponto, a alcinha de trás do ponto, puxa, ganha altura, depois laça novamente e faz o ponto alto. E aí você já vai arrumando aqui com a mão para ele ficar voltado para cima. Quando é um mini cesto, a parte direita eu sempre deixo para baixo e a parte de dentro da avessa sempre aqui. Ó, falei em guardar o fio e não guardei. Se isso acontecer com você também, tem como você guardar na segunda carreira, tá? Vou mostrar como. Se você não esqueceu de guardar ele na primeira carreira, tem como fazer isso na segunda, tá? Não precisa desmanchar, fazer de novo só para poder esconder o fio. Basta você puxar ele para a segunda carreira. Então, vai fazendo ponto baixo, pegando a alcinha de trás e a alcinha de trás do ponto, até
chegar no final. Aí a gente vai fazer a finalização para a troca de cor, né? Então vamos lá. Lembrando sempre de fazer o mais larguinho possível, principalmente nessa primeira carreira, porque senão você não consegue introduzir a agulha para poder fazer a segunda, porque nós vamos fazer o cestinho todo em ponto baixo centrado. Então aqui, cheguei no último ponto, ó. Esse foi o ponto que eu usei para subir, né? Então, como que eu vou finalizar aqui? Então, aqui nós já vamos finalizar a carreira e vamos começar a botar esse fio para cima pra gente esconder ele na segunda carreira. E aí, nós vamos começar agora com uma cor vermelha. Então, o que você vai fazer aqui? Vai cortar o fio, vai puxar todo pra frente. Antes de fechar aqui, a gente vai esconder esse fio aqui. Como que a gente vai esconder? Você vai andando com ele entre os pontos, até ele chegar na altura da carreira, né? Passando ele aqui por baixo de alguns pontos, ó. Até ele chegar aqui, nessa alcinha aqui do primeiro ponto, ó. Que aqui é onde a gente vai fazer o fechamento da carreira com este fio aqui que a gente cortou. Então, aqui eu vou envolver esse fio por algumas alças de trás aqui, ó. Pra não correr o risco de eu esquecer dele novamente. E aí, assim, a gente já faz o acabamento daquela alcinha que sobrou. Aqui, então, como que a gente vai fazer o fechamento? Aqui é a cabeça do primeiro ponto que a gente fez. Aqui é aquele ponto de correntinha que a gente fez para subir. E aqui é a cabecinha do primeiro ponto. Então, eu coloco aqui a agulha mais fina de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto. E vou puxar esse fio lá para trás. E aí, a gente vai introduzir o fio novamente aqui na cabecinha do último ponto, que foi de onde ele saiu. Ó. Então, aqui a gente fez um fechamento que não dá pra ver onde foi o começo e o final, né? Então, agora a gente pega esse fio que sobrou e a gente vai enrolar ele por algumas alcinhas de trás também, igual a gente fez com o outro de baixo. Que daí a gente já vai fazer o acabamento também dele. E aí, no final do cachepô, não vai precisar fazer nenhum tipo de acabamento, porque você já tá fazendo um acabamento automático. Chegou aqui, para não encontrar com o outro que vocês já fizeram, pode cortar o fio, vai andar aí por uns 5, 6 pontos, já é o suficiente. Então, aqui a gente tem já pronto a base e a primeira carreira. Agora, a segunda carreira, a gente vai fazer de vermelho. E vocês podem fazer aí da cartela de cores que mais gostar. Legal é isso, usa a criatividade. Eu tô fazendo porque ele foi uma solicitação do meu cliente. De querer um cachepô, um mini cachepô das cores do reggae. Então, aqui, ó, a gente vai começar fazendo um ponto baixo centrado. A minha dica é a seguinte: nunca comece onde você acabou, onde foi o final do seu, para não ficar aglomeração de fio. Então, faz lá do outro lado. Vou fazer aqui. Você vai introduzir a agulha exatamente no meio do ponto baixo, em qualquer lugar da carreira. Vai botar a agulha lá atrás. Vai pegar o fio e vai puxar ele para frente aqui, ó. Né? Vai dar a laçada e já vai fazer um ponto baixo. Aí tá sobrando esse fio aqui, que foi o comecinho. O que que a gente vai fazer? De novo, vai enrolar ele por alguns pontos aí na alcinha de trás, para já fazer o acabamento. Então, mais um fio que não vai precisar fazer acabamento, que ele já vai estar bem presinho aqui por entre os pontos e também não vai correr o risco dele escapar, né? Então, agora é ponto baixo centrado, que é
coloca a sua agulha bem no meio do ponto da carreira de baixo, puxa o fio, ganha altura, passa um, passa dois, é o ponto baixo. Aqui que eu falei para vocês fazerem o ponto mais larguinho possível da carreira de baixo, porque se esse ponto da carreira de baixo estiver muito apertado, vai ficar muito difícil de você passar o seu fio. E o que a gente quer é que fique mais fácil, né? Porque o fio de malha já é espesso. Se você fazer o ponto muito apertado, no final você vai estar com muita dor na mão. Então, ó, vai fazendo ponto baixo centrado por dentro de cada ponto da carreira de baixo até chegar no final. Legal que pode fazer com restinhos de fio. Ó, aqui uma boa observação. Quando você chegar aqui, esse aqui é o ponto que a gente fez para subir, o ponto de correntinha que a gente fez para subir, para ganhar altura, para fazer a primeira carreira. Então, vocês vão colocar a agulha bem no meio desse ponto, porque esse ponto vai contar como se fosse um ponto também, tá? Então, ó. Você fez um ponto. Se você comer esse ponto, vai ficar repuxado o seu mini cachepô. Então, tem que fazer em cima dele também. Chegando aqui no final, vai fazer o acabamento igual nós fizemos do preto. A mesma coisa. A vantagem de fazer uma fileira de cada cor é isso, que você não precisa fazer a finalização invisível, nem nada. Você vai fazer o acabamento em todos os finais da carreira. Então, chegou aqui no final, vai cortar o fio. Vai puxar todo pra frente. Ó, com o auxílio da sua agulha menor. Vai passar aqui, ó, por baixo da cabecinha do primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. Vai trazer este fio pra trás. Opa! Vai trazer o fio pra trás. Vai ajustar aqui para ele ficar na mesma distância que os demais aqui. E aí, vai colocar ele aqui por dentro da cabecinha do primeiro ponto, né? Do último ponto, que foi de onde ele saiu, para ficar essa finalização igual assim. Vai passar por dentro de alguns pontos, né? Para fazer a finalização já escondendo esse fio e não correndo o risco de soltar. Então, passa aí por 5 ou 6 pontos, já está de bom tamanho. Se sobrar um fio muito comprido aqui, pode cortar, porque depois de 5 ou 6 fios, pontos que você enrolou, ele vai estar bem firme. E agora vamos para o verde. A mesma coisa, escolhe sempre um lado oposto do lado que você começou, um lado oposto que você não enrolou o fio, que é para poder você enrolar a ponta desse e não aglomerar, ficando muito grosso aqui. Então, aqui, por exemplo, eu enrolei aqui o final do vermelho desse lado, então eu vou virar e vou começar o verde desse outro, que é para eu enrolar o verde aqui e não ficar junto com o vermelho. Então, ó, a gente vai introduzir a agulha por dentro do ponto, vai puxar o fio para fora, vai ganhar altura, já vai dar a laçada e já vai fazer o primeiro ponto baixo. Vai pegar aqui o restinho da linha e já vai começar a fazer, enrolar aqui ao redor da cabecinha, né? Pode ser só da alcinha de trás do ponto da carreira de baixo, porque você já vai fazendo um acabamento. Então, agora, mesma coisa, ponto baixo centrado. Pela carreira toda.
pegando a altura. Bem simples de fazer e muito bonito. Esse mini cachepô dá para fazer variações diferentes. E fica muito fofo para enfeitar com cactos e suculentas. Para deixar dentro de casa, até porque tem umas espécies de cactos que você não precisa ficar molhando e ele pode ficar dentro de casa. Então, você tem a energia aí de uma peça artesanal feita por você e ainda tem a energia da planta, né? Que é bem legal. Chegou aqui no final, ó. Vai cortar o fio. Vai passar aqui na cabecinha do primeiro ponto. Vai passar lá pra trás. Vai voltar aqui na cabecinha do último. E vai passar por dentro pela alcinha de trás aqui do ponto para poder fazer o acabamento. E aí vamos para a última cor, que é o amarelo. Então a mesma coisa. Deixa eu pegar um lado que não tá. Ó, aqui tem um lado que ficou mais baixo que o outro, então vou começar nesse lado. Colocou, passou pra frente, já fez o primeiro ponto. Vamos andar aqui por alguns pontinhos para já fazer o acabamento. E continuando com ponto baixo centrado. Até o finalzinho. Muito simples e muito fofo. Dá pra fazer com restinho de fio. Essa já é a última carreira. Ele tem a altura mesmo de 4 carreiras apenas. Último ponto. Aí chegou aqui no finalzinho, você tira, dá uma ajeitada com a mão, porque às vezes a gente vai usando a mão, ele vai se deformando, né? Vai ficando uns pontos esquisitos, então o fio de malha tem disso, então você dá uma ajeitadinha, ó. Ele vai ficando no lugar. E aí agora a gente vai fazer a carreirinha de acabamento, que é toda de ponto baixíssimo. Então aqui, para fechar a carreira, a gente já vai fechar com ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer ponto baixíssimo por toda ela. Lembrando de fazer bem larguinho o ponto também, porque se você apertar aqui no ponto baixíssimo, vai fechar a entrada do seu cachepô. Então, ó, vai colocar o fio aqui no vão, a agulha no buraquinho do ponto. Vai laçar o fio, puxar e passar direto, ó. Então, ó, botou aqui no buraquinho do ponto, laçou, puxou e passou direto. Então, esse aqui é o ponto baixíssimo na finalização do mini cachepô.
Viu que eu até utilizei fios de espessuras diferentes. Mas nesse caso não tem problema, porque é um mini cachepô pequeno. Então ele não vai ficar repuxado, nem nada disso. Opa. Mesmo que a espessura não seja igual. Já cheguei no último ponto, ó. Então aqui, olha que fofo. Chegou aqui no final, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a finalização. Chegou aqui no último pontinho, você vai cortar o fio, vai puxar todo ele pra frente. Ai, aí aqui, você vai colocar a sua agulha, que vai auxiliar você no acabamento. Aqui foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó, pra fechar a carreira de baixo. Então, a gente vai botar a agulha atrás desse primeiro ponto e vai puxar o fio pra cima. Depois, a gente volta com esse fio e vai colocar ele no mesmo buraquinho que ele saiu. Então, você introduz a sua agulha de dentro pra fora, até chegar no buraquinho onde ele saiu, vai puxar ele pra trás. Beleza, então agora aqui fora ficou um fechamento, né, invisível. Só que ainda ficou esse buraquinho aqui dentro, né? Então, o que que você vai fazer? Aqui onde saiu o fio, você vai introduzir a sua agulha bem aqui onde ele saiu, só que nessa alcinha aqui de dentro, e vai puxar ele pra fora, ó. Agora é como se ele saísse de dentro de um ponto. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali fora com esse ponto aqui da frente. Então, a gente vai passar esse fio por baixo desse ponto aqui e vai voltar com ele pro mesmo buraquinho, ó. Vai introduzir aqui a sua agulha, por isso que tem que fazer sempre com uma agulha mais fininha, que é pra não estourar o seu ponto. Aí, puxou pro lado de dentro, ó. E agora vai voltar com o fio no mesmo buraquinho que ele saiu aqui, ó. Pronto, agora ficou um acabamento perfeito, ó, tá vendo? Não dá pra saber onde começou e aonde acabou. Aqui, o que que eu faço? Quando chega aqui nesse último ponto, eu pego e coloco um pinguinho de cola. Uso essa cola universal aqui. E vou colar esse último ponto. Aí, você pode cortar rente aqui o fio, aqui tá sobrando um da carreira de baixo. Pode cortar também, porque a gente já fez a gente já enrolou tudo, então não vai ter problema de escapar. Ó, ficou retinho, muito fofo, né? E agora tá aqui o nosso cactus, que a gente vai colocar dentro, né? Então, como que vai ser? A dica muito legal aqui, para não sujar o seu cachepô, é ter um pedacinho de plástico, um quadradinho mesmo, onde você vai colocar aqui no fundo do seu mini cachepô. E aí, você vem com a sua mudinha de cactus ou suculenta e vai encaixar aqui dentro com esse plástico. Aí, você vem com a sua agulha e vai guardar esse plástico aqui dentro. Por quê? Pra que serve esse plástico? Para não descer a terrinha do vasinho e sujar o seu mini cachepô. Nem molhar, né? E agora, a vantagem do cactus e algumas espécies de suculenta é que você vai poder molhar a cada 3 ou 4 dias com uma colherzinha só de sopa de água. Nada mais é necessário. E aí, gente? Muito legal, né? E tá pronto. E assim você pode usar a sua imaginação aí e fazer quantos vasinhos quiser, do jeito que mais gostar, usando as cores que achar legal, os restinhos de fio que tem, e enfeitar aí a sua casa. Então, o vídeo de hoje é isso. Não deixem de
clicar em curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, que sempre tem novidade por aqui. Um grande beijo e tchau!